Muito bem, me dá a imagem, por favor, do falso médico que invade o hospital para matar uma mulher que tinha acabado de dar à luz ao bebê. Você vai vendo comigo, ele entra, tenta desviar o olhar da câmera. Todos pensam que é médico, na verdade, era um assassino que até agora não foi identificado. A polícia de Porto Rico, no Caribe, até agora não sabe quem é o homem que, com uma faca escondida no bolso, entrou no quarto da moça em recuperação, no pós-operatório, e matou sem dó, sem piedade. Muito bem, você que está fora de São Paulo, fica agora com a sua programação local. Eu estou de volta amanhã. Até lá. Me dá a imagem ao vivo, por favor. A polícia acaba de estourar em São Paulo um desmanche de carros de luxo. Carros caríssimos roubados eram desmanchados. Nesse ponto aí, o motor de um carro avaliado em mais de R$120 mil. Nesse momento, a informação que eu recebo é que a polícia também já teria conseguido chegar até outros integrantes dessa quadrilha impiedosa de São Paulo. As informações ao vivo com a repórter Capitão Nascimento. Lembrando que são imagens ao vivo. O estouro do desmanche de carros de luxo acaba de acontecer em São Paulo, capitão. Isso mesmo, Bate. É na zona norte de São Paulo. A polícia chegou no local, conseguiu flagrar pelo menos 2 criminosos no momento em que eles cortavam uma picape de luxo. Segundo a polícia, a investigação é feita há pelo menos um mês. Eles encontraram peças de 15 veículos de luxo no local. A polícia investiga a participação de outros criminosos também nessa família, Bate. Tá certo, obrigado, capitão, pelas informações. Daqui a pouco eu volto com outros detalhes desse importante trabalho da polícia. Uma mulher grávida de 6 meses passa mal, vai para o banheiro e ali mesmo dá à luz ao pequeno Guilherme. Desesperada, ela teve a frieza de conseguir ligar para os bombeiros e ser socorrida. Acompanhe. Guilherme está com 3 meses e 11 dias de vida, 2 quilos, 330 gramas e 43 centímetros e meio de tamanho. Bem diferente do dia em que veio ao mundo, com 780 gramas e 36 centímetros, como mostram as fotos. Ele nasceu prematuro. A mãe estava grávida de 6 meses. Eu deitei, eram umas 11 horas, 11 e pouco, eu senti uma dor de bexiga, fazer xixi, eu fiz xixi, eu sentei no vaso, eu senti. A mãe deu à luz ao menino no banheiro de casa. Ela cortou o cordão umbilical e chamou os bombeiros. Nós conseguimos assim trabalhar rapidamente no intuito de conseguir salvar aquela criança que estava na iminência de, a qualquer momento, perder os seus sinais vitais. A criança foi levada para a Santa Casa de Araguari, no Triângulo Mineiro, onde recebeu cuidados especiais. O bebê Desafio, como ficou conhecido no hospital, não recebeu o nome de Guilherme por acaso. Significa guardião e protetor. O pequenino lutou muito para sobreviver. Esse bebê chegou para a gente em um estado grave, né, em insuficiência respiratória, hipotérmico, né, então ele em suspeita de processo infeccioso. Emocionada, a mãe chora ao lembrar do desespero que passou para salvar o filho. Os médicos falaram para mim que estava difícil, que às vezes não estava reagindo, entubava, desentubava. O período de internação do Guilherme na UTI neonatal da Santa Casa de Araguari superou 100 dias. No final do mês, o bebezinho vai para casa e começa agora uma nova história, um tratamento diferenciado pelos próximos 2 anos. Uma alimentação específica para a recuperação da prematuridade, né, em fisioterapia estimulatória, que nessa fase também é muito importante. Hoje ele recebeu a visita da equipe dos bombeiros que o salvou e pode sentir novamente o aconchego e a segurança das mãos que o ajudaram a sobreviver. Quando a gente vê que isso realmente teve um retorno, que é a vida de uma criança, é gratificante, a gente fica muito feliz. Que bom, né? Que bom que deu tudo certo. Foi Guilherme, só susto. Tava apressadinho, hein? Sempre apressado, é verdade. Você nasceu de 7 meses? Você nasceu de 7 meses? Não, eu nasci de 9 normal. 9 normal. É. Eu nasci dia 12 de março, aliás, vou fazer 27 anos agora, 12 de março. Mas quase que eu nasci dia 11. Nasci meia-noite e 2. Meia-noite e 2, do dia 12 de março. Uma gangue de menores está levando terror para um bairro. Me dá a imagem, por favor. Olha a correria. São menores que vão atacando quem aparece pela frente. Os bandidos
Menores de idade fogem e levam uma mala cheinha de produtos roubados. Põe no ar pro Brasil. Pare nesse garoto. Ele atravessa a rua, para do outro lado da calçada e observa o movimento. Ele disfarça mais um pouco e depois vai embora. Logo em seguida, na outra calçada, um outro rapaz, que também parece ser menor de idade. Ele caminha rapidamente e parece assustado. Atrás dele está o terceiro jovem. Note que ele carrega uma mochila nas costas. A bolsa está tão pesada que ele mal consegue carregar. A imagem explica bem a atitude dos outros dois rapazes que aparecem no vídeo. Os três e mais um comparsa que não aparece nas imagens, mas está nessas fotos, são criminosos. Eles foram flagrados no momento em que fugiam depois de furtar objetos de uma casa que fica em um bairro nobre de Poços de Caldas. O furto aconteceu enquanto a família visitava parentes em outra cidade. A casa se encontrava toda revirada. Os nossos pertences todos espalhados pelo chão, quarto, sala. Aparelhos eletroeletrônicos e pertences de valor foram levados. Percebemos a ausência de notebooks, 2, iPad, celular, joias da minha esposa, jogo de videogame do meu filho, entre outras coisas. Além dos objetos da família, os criminosos também levaram as malas de 2 visitas. Sônia é tia da dona da casa. Ela está de férias e veio do Espírito Santo para passar uns dias na casa da sobrinha. É muito constrangedor e apesar do meu estado não ser assim tão mais calmo, mas nunca passei por isso. Elizabeth é irmã de Sônia. A mala dela também foi furtada pelos bandidos. A microempresária que mora nos Estados Unidos teve um prejuízo de quase R$3 mil. A minha mala foi levada, o iPad que tinha as fotos do meu neto, outros pertences particular meu também, que tinha um valor muito grande para mim, e outras coisas, né, que a gente não pensava e vim para o meu país e me perder aqui. Que foi tantos anos que eu tenho essas coisas e nunca perdi nada. E agora, em pouco, assim, menos de um dia, acabou, foi levado tudo. E o mais triste de tudo é que eu não vou ter de volta, né? Os 4 assaltantes entraram na casa pelos fundos. Eles pularam esse muro aqui. Depois começaram a tentar arrombar as portas e também janelas aqui do térreo da casa. Como eles não conseguiram, eles deram a volta na residência, na tentativa de encontrarem um lugar por onde eles pudessem entrar. Eles encontraram exatamente neste corredor. Os bandidos aproveitaram essa janela aqui para conseguirem chegar até o 2º andar da casa. Lá, eles arrombaram uma das portas e vasculharam toda a residência. Depois que eles separaram tudo o que queriam levar, os bandidos desceram novamente aqui para o térreo. E com a ajuda de uma escada que eles encontraram aqui mesmo na casa e colocaram exatamente ali onde ela ainda está, eles conseguiram fugir, levando todos os objetos roubados. Além de muita bagunça, os bandidos deixaram um prejuízo grande, que, segundo o morador, vai além do financeiro. A gente não tem nem certeza total de todos os pertences que faltam. E a insegurança também? E a insegurança também reina, né? Claro. Esse não foi o primeiro furto registrado no bairro. De acordo com a dona da casa, que também tem medo de se identificar, os vizinhos sofrem com a violência. Em divulgação está sendo a nossa, mas no bairro teve bastante assaltos também. São tantos furtos que os vizinhos, orientados pela própria polícia, criaram um grupo em uma rede social para tentar se proteger. Me informaram que são poucos oficiais para trabalhar e poucas viaturas para eles poderem, né, rodear a cidade. Enfim, é difícil. Você sabe que, ou não sei se é um problema político, mas realmente a polícia não tem condições de vigiar toda a cidade. E essa quadrilha que acaba de ser presa, hein? Vou te falar, um monte de mulher foram pegos numa comunidade, 2 integrantes da quadrilha estão foragidos. Elas estavam preparando drogas para os traficantes. Por quê? Os bandidos mais experientes colocavam as mulheres na linha de frente para não levantar suspeitas da polícia. Só que dessa vez, meu caro, não deu certo. Põe no ar. 2 mulheres bonitas, uma loira e outra morena. Quem poderia imaginar
que elas seriam integrantes de uma quadrilha. Desta forma, segundo a polícia, elas cometiam os crimes sem levantar suspeita. Andréia Silva, de 25 anos, e Brenda Souza, de 19, foram presas junto de outros 3 homens em uma operação na comunidade Jardim Gramacho, em Caxias. Andréia era responsável por dar ordens e organizar o preparo da cocaína. Comprava fermento para que ela pudesse misturar na droga para ter mais quantidade, levava instrumentos, avisava quando a polícia estava entrando. O outro preso, Vinícius Lima dos Santos, o Lango, de 23 anos, era conhecido por ser assassino de policiais. Tanto que ele atentou contra a vida de policiais da 59DP e de policiais militares do 15º Batalhão. Fabiano Alves da Luz, de 35 anos, e Roberto Martins Alves, de 23, também participavam da organização criminosa. A investigação contra esta organização criminosa começou há pelo menos 6 meses. Em uma ação dos policiais anteriormente a esta, os agentes da 59DP estouraram um laboratório de refino de cocaína. Mas desta vez, dentro da comunidade Jardim Gramacho, olha só o que os policiais encontraram aqui em cima desta mesa, todo este material. Foi estourado uma enfermaria do tráfico. Olha aqui, olha, antibióticos, vários medicamentos espalhados aqui pela mesa, inclusive uma máscara cirúrgica. Tem também luva aqui, olha, e até um estetoscópio. Bom, de acordo com a polícia, essa enfermaria do tráfico era usada para tratar criminosos que eram feridos em confronto com policiais ou até mesmo bandidos de facções rivais. Além de todo este material, os policiais apreenderam também esta pistola e este revólver que estavam enterrados na comunidade, este carregador, uma quantidade aqui de munição e, além disso, esta pistola .40. A polícia acredita que há indícios de que todo o medicamento usado pelos criminosos seria desviado de hospitais. A operação denominada Castelo de Areia 2 não para por aí. Os agentes estão à procura de Niraldo Zacarias e Luana Alves da Silva, que também integram a quadrilha e estão foragidos da justiça. E esses daí? Veja na câmera de segurança, eles estão se preparando para dar um bote num homem que carrega uma mochila que tem R$26 mil. As câmeras de monitoramento começam a mirar o momento exato em que eles tentam arrancar a bolsa do homem que carregava todo esse dinheiro, possivelmente tinha acabado de sair do banco. Houve até uma luta corporal, tentando evitar com que os ladrões levassem todo o dinheiro, mas a dupla conseguiu arrancar a mochila. A polícia foi acionada, o sistema de monitoramento continuou filmando a fuga dos criminosos. E por muita sorte e agilidade também da polícia, os criminosos acabaram presos. Tudo em Santos, no litoral de São Paulo. Por sinal, Santos que precisa de mais polícia, precisa de mais reforço, porque é uma cidade importantíssima do estado de São Paulo e está largada aí na mão de muito criminoso. 8 bandidos usam armas de brinquedo para fazer um arrastão num trem. Eles roubam tudo que vem pela frente. Põe no ar para o Brasil. O bando caminha pela plataforma do trem. Eles estão prestes a entrar no vagão para assaltar. Os 8 bandidos usaram armas de brinquedo para render cerca de 20 pessoas. Todas tiveram os pertences roubados. Depois do arrastão, os criminosos correm em direção à saída da estação. O trem 121, que foi atacado, seguia para Novo Hamburgo. Mas os criminosos nem chegaram até lá. A ação foi bastante rápida. Eles embarcaram na estação da rodoviária e desembarcaram na próxima, que é esta aqui, a estação São Pedro. Mas por causa do sistema de câmeras da Transurb, eles foram monitorados durante todo esse curto período e a segurança também agiu rápido. 4 deles foram detidos aqui mesmo na estação São Pedro, outros 3 foram capturados no centro da cidade e um continua foragido. Todos eles, os maiores e os menores, já tinham uma extensa ficha policial e não por pequenos delitos, todos envolvidos em roubo, furto, receptação de veículos, tráfico de entorpecentes, porte de arma, e já tinham sido presos, inclusive, pelo 9º Batalhão, todos eles.
Dos 7 detidos, 2 eram menores. A quadrilha é suspeita de um assalto a ônibus. A polícia continua a busca pelo criminoso foragido. E depois de muita investigação, a polícia conseguiu chegar até 2 homens e prender, inclusive, os 2 acusados no desaparecimento e morte de um auxiliar de enfermagem deste homem. Antônio e Cláudio teriam levado Deise para um sítio onde acontecia um ritual. Lá tomaram um chá alucinógeno. Foi a última notícia que a família teve de Deise, desta mulher que teria sido vítima desses 2. A polícia não descarta novas prisões nos próximos dias. Acompanhe. Antônio Davi dos Santos Filho, que levou Deise Faria até a chácara onde ela sumiu, e Cláudio Pereira Leite, o líder da seita Santo Daime, estão presos em celas separadas das delegacias especializadas. O primeiro a ser detido temporariamente foi Antônio. Ele estava em Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina. Já Cláudio foi preso em casa, em Goiânia. Os 2 são suspeitos do desaparecimento da auxiliar de enfermagem de 41 anos. A mulher foi vista pela última vez em 11 de julho do ano passado, em um ritual da seita Daime, e sumiu logo depois de tomar um chá alucinógeno. A Poena, filha de Deise, soube da prisão através da imprensa. São 6 meses de aflição, angústia sem tamanho, né? A gente já não sabe mais o que pensar, o que fazer, e a gente pede a direção de Deus, né, agora nesse final dessa investigação, que a verdade apareça. O delegado da DEIC, responsável pelo caso, não deu muitos detalhes a respeito das prisões e deve falar oficialmente só na semana que vem. Os advogados de Cláudio contaram que ele está detido em uma cela separada da DENARC, isso por ser deficiente visual e ex-militar. Já Antônio tem um advogado que foi contratado pela família recentemente e ainda nesta quinta-feira estava se inteirando do assunto. A Poena espera que esteja perto do fim a angústia de saber o que aconteceu com a mãe. De saber o que fizeram com ela, né? Se machucaram ela, o que aconteceu, né? Porque é uma aflição muito grande, a gente já não sabe, assim, do que eles são capazes, né? E um casal rende um homem na rua, anuncia o assalto. Eles batem tanto no rapaz, levam o celular, a mochila dele, mas os bandidos nem imaginam o seguinte, que a vítima era policial militar. Começa uma verdadeira perseguição. A mulher que está grávida é encontrada e presa. Dá a imagem dela para mim, por favor. Você está vendo a mulher? Nem a gravidez tirou essa tranqueira do crime, hein? O marido dela, que também é outro bandido perigoso, continua foragido e a reportagem está no ar. Ana Paula dos Santos, de 29 anos, foi presa em flagrante. Ela e o companheiro renderam a vítima quando o policial seguia para o trabalho. Foi surpreendido, o rapaz estava com, a princípio, em um simulacro de arma de fogo. Depois a gente teve essa informação. Rendeu o militar e chegou a agredi-lo também, né, tomando a mochila e a arma do militar. A mulher que está grávida confessou a participação no crime. Eu só queria só o telefone. Depois que eu fui ficar sabendo que tinha uma arma na mochila. Logo depois do roubo, o suspeito teria corrido aqui para o aglomerado conhecido como Bimbarra. A polícia militar ocupou todos os becos e vielas à procura dele. O rapaz é conhecido como Pedro, tem o apelido de Grande e está vestido com a calça jeans e uma camisa preta. Quem passava pela rua era revistado. O ladrão fugiu com a arma do militar e ainda não foi encontrado. Ana Paula diz que não sabe onde o comparsa está. Nem sabia onde ele está, eu sei. Você não sabe onde ele está? Mas a polícia falou que vocês estavam juntos. Estavam juntos, mas ele saiu na frente e eu fiquei atrás. Ele te abandonou. E aí você está revoltada com ele? O soldado teve ferimentos leves e foi levado para o hospital militar. E esse que vai sendo preso agora, dá uma olhada, ele é um outro suspeito. Ele vai sendo preso porque, segundo a polícia, ele ajudava a dar um golpe milionário no INSS. De acordo com a polícia, a quadrilha usava matrículas de pessoas mortas e aposentadas para conceder benefícios a falsos servidores. Edmar Cruz de Almeida, 52 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos, DRF, em um bar na rua Torres Homem, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. De acordo com a polícia, ele seria mais um integrante da quadrilha que fraudava benefícios do INSS.
No dia 20 de janeiro, policiais da DRF prenderam outro integrante da quadrilha. Ele estava no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio, e não resistiu à prisão. Este é o momento em que Marcos Eduardo Gentil, de 53 anos, é preso. Ele estava em uma oficina. Marcos também é acusado de integrar a quadrilha que aplicava golpes ao INSS. Ele era responsável pelo posto de Quitungo, que fica em Olaria, na zona norte da cidade. Já Edmar era quem liberava os benefícios. O Edmar, ele juntamente com o Marcos, fraudavam os benefícios de INSS e o Edmar assinava as liberações desses benefícios para que o banco pagasse. Edmar e Marcos não agiam sozinhos. A polícia está atrás de outros fraudadores. Eles usavam matrículas indevidamente de pessoas mortas e aposentadas para conceder benefícios a falsos servidores. De acordo com as investigações, foram criados quase 500 benefícios de até R$5 mil. Por cada benefício liberado, eles ganhavam cerca de 3 a 5 mil reais. A quadrilha desviou R$2 milhões do INSS. A dupla confessou o crime na delegacia. E agora, Edmar e Marcos vão responder pelos crimes de formação de quadrilha e peculato. E não perca, já nos cinemas, a partir de hoje, desde agora à tarde, os 10 mandamentos nos melhores cinemas de todo o Brasil. Quero avisar que ainda tem ingressos, porque muita gente, mas já vendeu tudo. Vendeu muito, mais de 3 milhões. Mas ainda tem ingressos para você que for hoje no cinema, nos melhores cinemas do Brasil. A distribuidora colocou ainda mais de 1.000 salas. Aumentou o número de salas para que você possa conferir esse grande sucesso do cinema. 2 suspeitos de terem matado um jovem na noite de Natal foram presos pela polícia. A suspeita é de que a vítima tenha sido morta por engano. Acompanhe. Juan Santiago Santana e Leandro de Souza Soares foram detidos em cumprimento aos mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça. A dupla é a principal suspeita de ser responsável pelo crime que chocou a cidade de Indaiatuba na noite que era para ser feliz, 25 de dezembro. Jefferson Alexandre do Prado Gozer, de 27 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça. A vítima celebrava o Natal com a namorada que está grávida e um casal de amigos nesse barco do Parque Ecológico da cidade. Por volta das 5 horas da manhã, eles resolveram ir embora. Entraram no carro do amigo do Jefferson, chamado Douglas, e seguiram para a casa da vítima, no Jardim Morada do Sol. Quando os casais chegaram nesse cruzamento, já na esquina da casa do Jefferson, 2 homens em uma moto começaram a atrapalhar o motorista do carro. Jefferson estava no banco de trás. Ele abriu o vidro para ver o que estava acontecendo. Mas antes mesmo que dissesse alguma coisa, ele foi atingido por um tiro na cabeça. Segundo testemunhas, na mesma hora, Douglas teria reconhecido o autor dos disparos como sendo Igor Juan. Ele teria questionado a atitude do assassino, que fugiu com um comparsa depois de ter atirado na vítima. A Polícia Civil seguiu com as investigações e levantou várias informações que deixaram a história confusa, como a de que os autores pudessem ser amigos de Jefferson. Os 2 autores foram vistos no local lá, juntamente com a vítima, cumprimentou a vítima. Ainda não se sabe a motivação do crime. Para a polícia, Jefferson pode ter morrido por engano, já que no momento em que Igor Juan e Leandro o cumprimentaram aqui no barco, pularam Douglas, o amigo da vítima que estava com ele e também conhecia a dupla. Esse revólver calibre 38, localizado na casa do Igor Juan, e essa moto encontrada com Leandro foram apreendidos e levados para a delegacia. Tudo indica que tanto o veículo quanto a arma tenham sido usados no crime. Atenção, Brasil, para a reportagem inédita de São Paulo. Acabou de ficar pronta, foi preso o bandido acusado de pelo menos 2 assassinatos. Esse homem, dá a imagem dele para mim, por favor. Ele é acusado, Nicolino é acusado de ter assassinado Rosenildo e Jadson em menos de um mês aqui em Poá, na Grande São Paulo. Vem para mim, por favor. O Nicolino também seria responsável por mais 2 assaltos no mesmo período, ou seja, em um mês ele tem nas costas 2 acusações de assalto e 2 acusações de assassinato. Agora falta um comparsa a ser preso, portanto eu peço a atenção de todo o meu povo da Grande São Paulo, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itacoaxetuba, Suzano, Mogi das Cruzes, para ver se prende esse outro. Põe no ar. Esses 2 pais não se conheciam, pelo menos até a morte dos filhos deles.
Os 2 rapazes foram vítimas de um assalto seguido de morte. O assassino tem 21 anos. É Nicolino dos Passos. Ele foi responsável por deixar 2 famílias assim. Imagino que foi a maior dor que uma pessoa pode sentir na vida. Foi o pior dia da minha vida. O primeiro a morrer foi Rosenildo dos Santos, de 32 anos. Ele estava saindo de casa quando tudo aconteceu. Repare nesta moto amarela com 2 criminosos. Eles estão a caminho do assalto. Nesta outra imagem, um morador tira o carro da garagem e a moto passa. Ele vê a ação dos bandidos e volta. Rosenildo morreu na hora. Os bandidos fugiram, levando o celular e a carteira dele. Eu estava dormindo e, por sinal, eu só escutei os 2 tiros. Eu até pensei que fosse policial vizinho, que ele disse que trabalha fazendo bico em alguns lugares. Eu achei que aquela hora fosse alguém que tivesse seguido ele e ele estava agindo na porta de casa, mas infelizmente meu pensamento foi negativo, foi o bandido executando meu filho dentro de casa, dentro da garagem. Um mês depois, a outra vítima, Jadson Gersogamo, de 22 anos. Jadson saiu de casa por volta da 1 da tarde. Ele precisava levar alguns documentos para o cliente do pai dele. O jovem veio então até este ponto de ônibus. Ficou sentado exatamente aqui. Enquanto o ônibus não chegava, ele ouvia músicas pelo fone do celular. Foi quando os 2 bandidos em uma moto se aproximaram e exigiram o aparelho. Jadson não ouviu. Os bandidos então atiraram. Um único tiro no peito, que matou Jadson. O pai estava trabalhando quando recebeu a notícia. Eu cheguei, eu olhei meu filho e ele estava coberto, mas a cabeça estava aparecendo e estava caindo para um canto. Eu falei para a policial, eu posso arrumar a cabeça dele? Ela falou, não, esse corpo é meu, ninguém pode mexer nele. Jadson era o único filho homem. Ele participava do coral na igreja e sempre foi muito carinhoso com a família, principalmente com o pai. Eu só lembro do sorriso dele. Ele tinha um sorriso muito grande, muito gostoso. Ele tinha o braço dele era grande, não era forte, mas era grande. E o abraço dele era um abraço muito gostoso. O pessoal costumava dizer que era um abraço de urso. Era um garoto muito carinhoso. Nós éramos da mesma igreja, ele cantava, mexia no som. Eu sempre, todos os domingos, cantava ao lado dele. Todos os domingos. Hoje é muito difícil para me cantar lá. Para o outro pai resta o mesmo sentimento, saudade. Meu filho era muito interessado a trabalhar e estudar, preservando ter um futuro melhor pela frente. Inclusive ele chegou a fazer uma faculdade, estava fazendo a outra e foi interrompido. Mas a polícia agiu rapidamente. No mesmo dia, os policiais levaram vários suspeitos para a delegacia, entre eles Nicolino. O delegado ouviu o depoimento de várias testemunhas. Uma delas é a namorada de Rosenildo. Ela reconheceu Nicolino como o assassino. Um outro rapaz que estava ao lado de Jadson no ponto de ônibus também o reconheceu. De acordo com a polícia, o criminoso praticou vários crimes em apenas um mês. Fomos montar o quebra-cabeça. Levantamos todos os casos praticados por indivíduos que ocupavam uma moto amarela. E aí nós descobrimos o quê? Que no caso do Rosenildo, morto na porta de casa no dia 7 de novembro, e o caso do Jadson, também no dia 31, morto no dia 31 de dezembro, foram praticados por ocupantes de uma moto amarela. Identificamos testemunhas e procedemos ao reconhecimento. Todos positivaram, não só fotograficamente, como pessoalmente. A moto usada pelo bandido em todos os assaltos também foi apreendida. A polícia agora procura pelo comparsa de Nicolino. Melcíades diz não ter raiva do criminoso. Juntos, os pais buscam forças para tentar superar tanta dor. Um segura no outro, né? Um ajuda o outro, um dá força para o outro. Acho que é mais indignante saber. O camarada, o bandido matou um, roubou alguns, matou outro. Aonde esse camarada ia parar? Parar no próximo que mataria. Até porque a legislação não faz com que ele pare, não é? Afinal de contas, é preso,
nesse caso não seria réu primário, mas fica o quê? No máximo 10 anos, depois é solto. É isso que vale a vida no Brasil. Não vale nada. Para a justiça brasileira, a nossa vida vale míseros anos. Isso é insuportável de aguentar. Ou seja, a função pedagógica de prevenção da pena entre nós não existe. A polícia procura pelos 2 bandidos que agrediram, torturaram, atiraram também num policial militar. O PM Leandro desconfiou de 2 homens e começou uma perseguição até ser cercado. Da imagem, por gentileza, porque boa parte da confusão foi filmada por uma câmera de segurança de uma casa e você terá todos os detalhes na reportagem de agora. As imagens mostram o momento em que o cabo da PM é atacado por 2 bandidos na Glória. Ele estava de serviço e fazia parte da Operação Aterro Presente. Mesmo depois de ferido, ele é agredido pelos criminosos que ainda levam a arma do agente. Tudo começou porque os suspeitos avançaram o sinal vermelho e Leandro desconfiou que eles dirigiam um carro roubado. Pelo que eu conheço, meu irmão jamais iria se omitir. E por isso, então, foi que ele resolveu ir atrás desse veículo. Leandro continua internado no Hospital Central da PM no Estácio. Ele foi atingido por um tiro nas costas e outro no braço. Uma bala continua alojada, mas por enquanto os médicos decidiram não fazer cirurgia. Na porta do hospital, o irmão do policial baleado faz um apelo. Para aquele que conhece esses marginais, porque sempre tem alguém, sempre tem um vizinho conhecido que sabe do fato, sabe quem foi e que ajude a gente nesse momento a tirar esses marginais da rua, fazendo contato aí ou com a 9ª DP ou até mesmo com o Disque Denúncia. Policiais que investigam o crime estiveram no hospital para ouvir o depoimento da vítima. Leandro está fora de perigo, mas continua em observação e por enquanto não há previsão de alta. Ao irmão, ele já confessou, não vê a hora de voltar para as ruas. A gente está tentando focar somente na recuperação dele, mas não tem jeito. São quase 20 anos de polícia e ele já está falando, felizmente ou infelizmente, já está falando em voltar e ele fala muito com a gente. Avisa que eu estou de pé. A polícia faz uma mega operação para combater o crime organizado. O foco principal é o tráfico de drogas. Da imagem, por favor, você vai vendo, o helicóptero também foi usado. Os presos são todos acusados de integrar uma quadrilha que age na região. Põe no ar para o Brasil. O helicóptero sobrevoou vários bairros de Varginha em apoio aos mais de 50 policiais civis que cumpriam os mandados. Dos 29 mandados de prisão expedidos pela Justiça, 24 foram cumpridos, 10 deles em presídios do estado. 14 pessoas foram levadas para a delegacia de Varginha. Por que você foi presa? Nem eu sei. Você tem envolvimento com alguma coisa, droga? Não. De acordo com o delegado que coordena a operação, os presos são integrantes de uma única quadrilha de tráfico de drogas, mas também com envolvimento em outros crimes. Desde roubo, utilização de roubo e furtos em arrombamento de caixa eletrônico, até mandantes de crimes, de homicídios. São várias. A organização criminosa participa de vários delitos, né? De onde vem essa droga? Essa droga vem de vários locais. A droga dessa organização que a gente vem investigando, a maioria vinha de São Paulo. Ainda segundo a investigação, a atuação da quadrilha ultrapassa as divisas do estado. Nós identificamos praticamente 5 estados onde essa organização atua e essas pessoas de Varginha fizeram contato dentro do sistema penitenciário e continuaram praticando esses crimes, inclusive em Varginha. Para fazer parte do grupo, cada integrante tem que pagar mensalidade e ainda vender rifas. As regras da quadrilha eram claras. Caso algum integrante não cumprisse as determinações, podia pagar até com a própria vida. Esta foi a primeira fase da operação. Nela, um dos principais chefes da quadrilha foi preso. O nome dele ainda não foi divulgado. As investigações que resultaram nessa operação começaram há cerca de 1 ano e meio depois da prisão de um dos integrantes da quadrilha. Além de Varginha, houve uma prisão em Três Corações e uma em Lavras. Os 2 suspeitos foram trazidos aqui para a delegacia de Varginha. Durante a operação também foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos. Os policiais encontraram droga, celulares e pendrive. As quantidades não foram divulgadas. Está preso um dos ladrões que matou o transformista Henrique Assis, de 30 anos. O ladrão foi pego, estava dormindo na rua
estava com a arma do crime no momento exato e na delegacia ele disse que a arma estava na mão dele e disparou sozinha, sem ele querer. Veja só. Isaac dos Santos Pestana, de 23 anos, foi apresentado na 29ª Delegacia, no bairro de Plataforma. Ele foi preso dormindo na rua, no bairro de Praia Grande. Com o suspeito foi encontrado o revólver calibre 32, de onde partiram os 2 disparos que mataram o transformista Henrique Assis das Neves, de 30 anos. O suspeito conversou com o repórter Marcelo Castro e disse que não tinha intenção de atirar contra a vítima. Não matei ele não, disparou sozinho, a arma estava na minha mão, disparou. Isaac, que já tem 2 entradas na polícia, confirmou que tinha a intenção de assaltar a vítima. Ele estava em companhia de outros 2 assaltantes que estão foragidos. Na delegacia, ele contou que após perceber que tinha acertado Henrique, fugiu sem levar nada. Não levei nada dele não levei nada, a única coisa, quando ele caiu, que disparou a arma, todo mundo saiu correndo, eu não peguei nada. O crime aconteceu no centro da cidade. Henrique voltava de uma dupla jornada. Pela manhã trabalhava na loja da qual era sócio e à tarde dava expediente no Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Aos finais de semana, Henrique costumava atuar como transformista em boates do centro da cidade. Agora, curioso, né? A arma atirou 2 vezes sozinha, mas não foi uma vez só sem querer, 2 vezes sem querer. E a arma, você vê, para a arma ser acionada, precisa apertar o gatilho. Eu bato sozinha, não tem tiro, não. Olha, minha gente amiga, a reportagem especial: pilotos de motos abusam de velocidade em algumas estradas mais movimentadas do estado de São Paulo. Os motociclistas estão transformando rodovias numa verdadeira pista de corrida com as motos potentes e luxuosas. Só que desta vez a polícia estava no meio do caminho. Algumas motocicletas chegam a custar mais de R$100 mil. 170 motociclistas foram parados, alguns tiveram carteira de habilitação apreendida, rachas mortais nas estradas que cortam o estado de São Paulo. Veja os detalhes na reportagem especial do Cidade. Uma estrada ou um estacionamento de motos? São quase 200 paradas numa rodovia. E quase 200 motoqueiros tentando se explicar. Daqui a pouco você vai saber por que tantos foram parados ao mesmo tempo. Motos possantes e caras que podem custar R$100 mil. Preço e velocidade sem limites. Algumas dessas motos chegam perto de 300 km por hora em questão de segundos. Manobras arriscadas. Ultrapassagens perigosas. E muitos acidentes. Rodovias são transformadas em pistas de corrida. Os motoqueiros gostam de registrar a audácia. Neste vídeo publicado na internet, o motoqueiro disputa um racha. Ele está a mais de 200 km por hora quando é ultrapassado por outras 2 motos. Os motoqueiros têm 2 rodovias preferidas. Uma é a Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. A outra é a SP-95, entre Bragança Paulista e Amparo, no chamado Circuito das Águas. Alguns trechos desta estrada são de pista dupla. Este ponto, no município de Morungaba, é um dos mais procurados pelos motoqueiros que gostam de abusar da velocidade. E escolhem as partes mais estreitas da estrada para se exibir. Esse motoqueiro passa os carros na curva, na contramão. Aqui, 3 motoqueiros ultrapassam um caminhão também na curva. As ultrapassagens são feitas sempre em alta velocidade. Risco não só para os motoqueiros. O trecho por si só ele já é um trecho perigoso, por conta de ser um trecho muito sinuoso, grande fluxo de caminhões e carros, por ser muito próximo de São Paulo. E essa forma de condução dos motociclistas torna a rodovia muito mais perigosa.
flagramos várias imprudências. O carro da nossa equipe está a 90 km por hora, limite máximo neste trecho da rodovia Fernão Dias, e é ultrapassado por várias motos. É um grande vai e vem. Quanto mais aceleram, mais chamam a atenção. Acredite, eles têm plateia. Toda essa imprudência tem um preço. Em 2015, nas duas estradas, 33 pessoas morreram. Todos os acidentes envolveram motos. Foi assim com o Alan, que dirigia o carro e, de repente, ficou no meio de duas motos. Já vinha reduzindo já na direita para pegar a saída, foi quando passou uma moto por mim. Só deu para ver que era uma moto branca. Passou muito rápido, passou tipo uns 200 por hora, porque não dava para ver não deu nem para reconhecer o modelo da moto. Quando eu olhei no retrovisor, consegui pegar o motoqueiro vindo de lado, bateu na minha traseira. O motoqueiro morreu. Alan não ficou ferido. Durante a reportagem, outro acidente parecido. O carro foi atingido na traseira por uma moto. O veículo capotou. Motorista e motoqueiro se feriram. As polícias rodoviária federal e civil fizeram uma grande operação na rodovia Fernão Dias. Nesse momento, os policiais rodoviários estão se posicionando. O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal vai subir e vai inspecionar todo esse trecho aqui. É justamente o retão da rodovia Fernão Dias, onde os motociclistas acabam acelerando demais. A operação foi feita em duas etapas. Na primeira, bem no posto de pedágio. Os motoqueiros foram orientados pelos policiais a seguir viagem com prudência. O que eles não sabiam é que mesmo longe daqui, a polícia continuava de olho neles. Bom, acabamos de saber que lá no pedágio, a cerca de 5, 6 quilômetros daqui, cerca de 50 motos já foram liberadas. Elas vão passar por aqui, quer dizer, elas vão chegar até aqui, porque daqui elas não vão passar. Olha só, esse caminhão aqui foi colocado bem no acostamento para evitar que eles escapem pelo acostamento. Aqui um carro da Polícia Rodoviária Federal bloqueando essa primeira faixa e aqui um carro da Polícia Civil bloqueando a segunda faixa. E esse outro carro da Polícia Rodoviária Federal já está pronto, caso eles tentem passar por ali, para bloquear a passagem dos motociclistas. Uma a uma, as motos são paradas. 178 motos foram paradas na operação. Algumas delas com um dispositivo para camuflar a placa e evitar a multa. Além de estar já manchada aqui a pintura das letras, né, da placa, ela tem um dispositivo que levanta. Ela suspende a placa ao passar numa fiscalização, passar num radar, literalmente para burlar a fiscalização com radares e próprias viaturas no trecho. Quer dizer, automaticamente ele faz com que a placa seja erguida e aí o radar não consegue... Eles levantam um dispositivo eletrônico e passam pelos radares nessas velocidades aí, a 200, 180. Alguns motoqueiros foram flagrados a mais de 130 km por hora, onde o limite de velocidade é de 90. Nós não podemos permitir que isso continue. Ou seja, as manobras perigosas, as ultrapassagens em lugares proibidos, pela direita, pela esquerda, disputa de corrida por emulação. Mas não é fácil. O carro da polícia tenta se aproximar de alguns motoqueiros. A viatura chega a 150 km por hora, mas as motos correm tanto que é até difícil ver. Alguns quilômetros depois, eles foram alcançados. Ao todo, 19 motoqueiros tiveram a carteira de habilitação suspensa, pagaram fiança de R$2.000 e acabaram liberados, mas vão responder criminalmente por participar de corridas em via pública.
Uma operação é pouco. Os grupos têm olheiros e são avisados da fiscalização. Quanto vai sobrar para nós? Estes estavam reunidos em Morungaba. Quando souberam que a polícia se aproximava, saíram em zigue-zague e aos gritos. Fuga de Morungaba!